oi. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora. A gente vai bater um papo muito legal hoje. Eu estou muito feliz de estar aqui. Agradecer inicialmente pelo convite aí da diretoria da Sobrac. É uma noite aí que vai ficar nas minhas lembranças. Eu vou aqui, então não vou perder muito tempo, pessoal, para a gente poder discutir bastante sobre o tema. Bem, vou começar me apresentando e, na sequência, apresento a doutora Cici. Eu sou a Vanessa Guimarães, sou cardiologista pediátrica, especializada em pós-operatório e assistência circulatória mecânica. Trabalho há 11 anos na UTI cirúrgica do INCO e também na equipe de transplante cardíaco do INCO e sou coordenadora da cardiologia pediátrica do Sírio-Libanês, do Hospital Sírio-Libanês. Sou médica também do corpo clínico do Hospital do Coração, aqui em São Paulo. E a nossa queridíssima doutora Cici Lara, é médica assistente do grupo de arritmias do INCO, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, eletrofisiologista invasiva pela Sobrac, tem doutorado em cardiologia pela Faculdade de Medicina da USP, é coordenadora do Departamento de Pediatria da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, aqui a nossa Sobrac. Bem-vinda, doutora, boa noite. Boa noite, é um prazer enorme estar aqui, e principalmente com você, minha linda. Vamos lá, não me deixe cair, viu? Não, vamos lá. Fiquem à vontade para fazer perguntas e tirar todas as dúvidas aí no nosso Dia das Crianças. Parabéns para nós, não é, Dani? Todas somos crianças e a gente que adora cuidar de crianças, então... Com muito orgulho, né? Essa criancinha rosa, né? Que a gente tem sempre que manter. Isso mesmo, é isso mesmo. A nossa criança interior. Pois é, doutora, eu vou aqui dar uma introduzida, depois falar um pouco das cardiopatias congênitas, mas introduzir aqui o nosso tema. A gente vai falar a respeito de arritmias em crianças, que é um tema que não é tão infrequente, né? Muita gente pode não ter tanta experiência com arritmias na faixa etária pediátrica, mas nós que lidamos diariamente, diretamente com esse público, sabemos que não é um tema tão infrequente, e a gente, mais do que falar das arritmias nas crianças que têm um coração aparentemente saudável, a gente vai falar, né, a respeito também das arritmias nas crianças com cardiopatias congênitas, que são alterações que já estão presentes ao nascimento da criança, então alterações na forma ou na função do coração. Isso acontece lá nas primeiras semanas de idade gestacional, durante a formação do coração, e as cardiopatias congênitas, elas podem vir também, então, a apresentar arritmias ao longo do seu curso. A doutora Cici vai falar bastante a respeito disso para a gente aqui. E, doutora Cici, então vamos começar. Vamos lá. Um gancho só que você falou, essa arritmia, né? Às vezes também, na hora que o pediatra vai auscultar a criancinha, ou até o adolescente, né? Já é aquela situação, assim, aquela emoção. E a gente tem que lembrar que com a respiração as crianças mudam, né? A frequência cardíaca. E fica aquela, parece que é arritmia. Ou, do nada, a frequência vai para 50. Então, isso é preciso saber para já um alarme e falar socorro. Já está com arritmia. Lógico, é legal investigar para fazer diferença, mas saber que muitas vezes que a gente escuta o coraçãozinho é normal, né? É fisiológico. É isso mesmo. Isso é experiência. Isso aí. A ausculta cardíaca é um momento na consulta que, enfim, tem que acontecer, é muito esperado, e para o médico, muitas vezes, é um momento de ansiedade, porque né, se ele escuta algo diferente do trivial, do que é o normal, muitas vezes para por aí, porque já fica a dúvida, né, do que fazer, se é uma arritmia ou não. E aí é onde entra a doutora Cici na história,
porque a avaliação do especialista acaba sendo realmente muito importante, né? O cardiopediatra também para fazer a avaliação do paciente como um todo, e o arritmologista aí para fazer a condução, entender e definir aí o plano de manejo desse paciente. Doutora, então, além dessa ausculta irregular no consultório do pediatra, o que normalmente acontece? As crianças chegam se queixando, ou se queixam para a mãe? Isso é comum ou não? É através de outro sintoma que a gente começa a desconfiar de arritmias? Então, vamos falar de quando pode começar a arritmia. Pode ser na barriga da mãe, né, Vanessa? Então, é verdade. Que vai auscultar o bebê e vai falar, opa, parece que está diferente. Aí se faz o eco, né, fetal, e com ele pode se discernir se é algo benigno, uma arritmia do feto, ou uma arritmia que requer tratamento. Aí depois que nasce, nós temos outras ferramentas. Com o bebê, o que a gente vai perceber? Normalmente é choro, não vai amamentar, não tem peso, né? Vai amamentar, né? Amamenta para, não consegue ficar com tranquilidade na amamentação. Choro, né, Vanessa? Irritabilidade. E aí, isso é enquanto não faz, né? Isso é importante falar que o choro é um sinal, né? Aí pode ser um sintoma da arritmia, porque tem crianças que realmente choram além do normal, né? E tende-se a colocar uma culpa de não está sabendo acolher, ou não está sabendo descobrir o que é, e às vezes estamos diante de um caso de uma arritmia. Né? É para ele, né? Aquele coração. Exatamente. Está cansando. Exatamente. Isso vai percebendo. E depois, quando ele começa a falar, que vai demorar mais um pouquinho, mamãe, coração acelerou, né, Vanessa? Você tem uma experiência aqui, né? Mas o que a gente escuta é isso. O coração está acelerado. Ou a mãe perceber também, né? Ver que o coraçãozinho está batendo muito forte. E aí vai cansar. Isso é comum. Cansaço é bastante comum. Deveria ter, né? Tá brincando e para. E aí depois ele vai aprendendo, né? Ele mesmo vai sabendo a hora que o coraçãozinho dele já tá mais do que realmente é. E ele acaba aprendendo, às vezes, a saber como reverter, né? Não é incomum, às vezes, aquela criança que para, às vezes fica em cócoras, né? Para poder manobra vagal. E é muito legal. Eles têm uns mecanismos de defesa. É verdade. Isso vai mudando, então, pela faixa etária, como a doutora Cici falou, e a percepção deles, né, vai mudando, e eles vão conseguindo descrever cada vez melhor o que estão sentindo. É comum aí ter uma faixa etária de 4, 5 anos que eles falam em dor também. Eles não conseguem expressar que o coração está acelerado e fala que está doendo, né, doutora? Muito comum, tá com dor no peito, né? Tá com dor no peito, isso. Ou a barriguinha também, né, Vanessa? Tá com dor de barriga. Que às vezes... Exatamente. Acaba que o pediatra tem que ter uma boa percepção e saber fazer os diagnósticos diferenciais, né? Para conseguir direcionar bem. A fala deles, né? Mas mãe é especialista em entender fala, né? Sim. Eu vejo meus sobrinhos, eles falam umas coisas e as mães entendem. Eu falei, peraí, o que é isso? Não dá para entender nada. É a força do hábito, doutora. Tem que ser. E aí, muito amor no coração aí para tentar decifrar. A gente está recebendo já perguntas aqui. Eu vou fazer de tudo para que a gente responda cada uma, pessoal. A partir daí, doutora Cici, quais os exames que a gente tem, né, dispõe para fazer o diagnóstico da criança com arritmia? Perfeito. Então, ela já nasceu e agora, assim, primeiro, ecocardiograma. Para nós, é uma ferramenta muito útil, que às vezes nos dá uma dimensão de em termos de arritmia. É barato, é um exame, tudo bem, às vezes não é tão simples.
uma criança ficar quietinha para fazer o eletro. Mas não dói, e é uma ferramenta muito útil. Temos que fazer o ecocardiograma, porque o divisor de água é um doente ou saudável, para se pensar em algumas arritmias. Temos o Holter, que é o registro de horas, que às vezes também pode pegar ou até pegar arritmia. Esses são os exames para nós conhecer o nosso paciente. E se ele tiver mais que 1,10 m, teste de esforço, né? E aí ele pode correr na esteira. Isso, e às vezes a única ferramenta que nós vamos poder ter para tem arritmia é fazer o eletro na hora da crise. Tem algumas arritmias que têm essa característica, elas só vão nos falar na hora da crise. É tudo normal. Mais alguma coisa vai sugira? Não, acho que esses são os principais. É isso mesmo. A gente acaba utilizando bastante, né, esses métodos. O eletro da crise, só falando como pediatra, é um pouco difícil, né, no nosso sistema de saúde conseguirmos, principalmente pelo método de triagem, eu acho, dos pronto-socorros. Precisa acontecer, óbvio, mas no método de triagem, muitas vezes, até fazer a ficha, até classificar qual a gravidade, a arritmia se resolve sozinha e a gente perde, né? Isso não é raro. O paciente fica esperando, e na hora que vai fazer o eletro, acabou. Acabou. Isso infelizmente, ou felizmente acontece, né? Porque também é bom. Se resolveu espontaneamente, melhor para ele, porque para o paciente parar de sentir toda a angústia, né? Mas, Vanessa, e eletro de crise, desculpa te interromper. Eu não explico uma saída enlouquecida para tratar. Porque pode ser perigoso no trânsito, pode ser perigoso, tudo vai ser seu tempo. Você não acha? Que às vezes eu vejo angustiados, fala, deixa eu sair correndo de madrugada, aí tem um risco de assalto, Então, devagar, de uma maneira bem tranquila, né? Uma hora a gente vai pegar isso, né? Isso, é verdade. É importante considerar essas questões, porque senão o risco aumenta, né, doutor? A gente está querendo saúde, não, né, nenhuma intercorrência, Deus me livre. Também acho que a gente tem que pensar bastante nisso, porque é um momento em que os pais ficam muito aflitos enfim, com a queixa já da criança, né? E essa busca, essa ansiedade aí por conseguir o diagnóstico faz com que eles realmente corram bastante. É tudo isso mesmo que a senhora falou. E aí, doutora Cici, nessas idas ao pronto-socorro também, às vezes, o quadro não se reverte, né? E a criança chega com arritmia ativa e instável ou estável. Mas como que se faz no pronto-socorro? Então, uma vez que diagnostica, na verdade, para diagnosticar, a criança vai para a sala de emergência, provavelmente. Aí, o que a senhora sugere que seja feito nesse momento? O eletro, né? Primeira coisa, lógico. Isso. Dados vitais, né? Lógico. Mas o eletro, para nós, dá uma dó na hora que falar assim, que a pessoa fez uma manobra de reversão no pronto-socorro, não fez o eletro. É triste, né? E aí, depois do eletro, a gente tem inúmeras manobras, se está estável, se não está, para ver como que vai reverter. Perfeito. E aí, dependendo do diagnóstico, claro. Lógico. E da doença de base também, né, Vanessa? E da doença de base, sim, sem dúvida. Muito bem lembrado. E aí, doutora, uma vez que reverte a arritmia com a manobra específica, e a gente pode daqui a pouco falar mais especificamente do que seja, lembrar, eu acho que pacientes que não tinham esse diagnóstico de encaminhar, né, para o especialista, para que seja bem avaliado e seguido, né? Com certeza. E isso vai ser muito importante que tenha alguém que tenha conhecimento. Isso.
Porque às vezes, por exemplo, ele pode falar assim, doutor, o seu filho não pode fazer nada, não pode fazer nenhuma atividade física, ele está proibido. E aí, na hora que às vezes a gente pensa, não, isso não tem risco nenhum, podemos conduzir isso de uma maneira muito tranquila. Ou se não, tem cura, tem como fazer um tratamento de ablação que é cura, né? E não ficar esse estigma de ser uma criança caricata e que está privada de todas as coisas. Isso é muito, porque não é raro, às vezes, né, a gente vê os extremos. Ou cuida como não tendo nada e precisa fazer alguma coisa, ou fala que é totalmente de risco, impede a criança de fazer tudo, e é uma coisa tranquila, benigna, ou que a gente pode fazer algo para curar. É verdade. Tudo em busca da qualidade de vida, né, doutora? Porque uma vez que a criança é tarjada como não pode fazer atividade física, aí sim a gente acaba tendo outros riscos cardiovasculares envolvidos, com uma avaliação, às vezes, precipitada, né? Não que equivocada, porque às vezes até realmente vai ter que suspender temporariamente as atividades físicas, mas às vezes uma avaliação precipitada pode fazer isso, e até a criança ser bem direcionada para um médico especialista, isso pode marcar bastante, né? Anos até, às vezes, a vida da criança. Com e aí, certeza. doutora, falando mais da classificação aí, né? A gente, os tipos de arritmias. A senhora fala para a gente quais arritmias a gente pode encontrar nas crianças? Então, vamos lá. São diferentes dos adultos? Não são. A arritmia, ela é igual, né, o diagnóstico que você dá tanto na criança como no adulto, mas às vezes vão ter arritmias mais comuns nas crianças e menos frequentes no adulto. Então, se você falar, tem 4 aninhos, eu já penso num tipo de arritmia. Tem 80 anos, eu penso em outro tipo. Mas todos podem ter o mesmo mecanismo de arritmia. É muito comum, a gente, às vezes a mãe chega e diz, doutora, meu filho tem arritmia sinusal. Porque quem dá o laudo, né, escreve arritmia. Isso é normal. Pois é. Isso não é arritmia, isso é o ritmo normal da criança, né? Que ela respira, muda o ritmo na inspiração e na expiração. Então, isso é super normal. Tem outras coisas também que ainda estão ali amadurecendo, então é muito comum, muita extracístole, né? Uma atividade ectópica mais frequente. Isso tudo, a gente olha, o arritmologista olha com outros olhos, fala, isso não é doença, isso faz parte da idade, é muito importante. É muito comum na criança o síndrome, né? Wolff-Parkinson-White, não é, Vanessa? Isso, tem perguntas aqui da nossa plateia a respeito de Wolff-Parkinson-White. Isso, essa é muito comum na infância, né? O diagnóstico ser na infância, que é um circuito a mais, um curto-circuito, aliás, um feixinho que a gente fala desencalpado, que proporciona uma taquicardia na criança e que a gente tem que tratar. Essa precisa ser tratada, e com a ablação, que é um procedimento percutâneo, invasivo, mas é percutâneo, né? Não corta, é punção, você pode curar, às vezes, essas crianças e ela ficar livre dessa síndrome, né? Aqui a Mel, que comentou sobre o Wolff-Parkinson-White, ela disse que tem um filho de 10 anos que foi diagnosticado, por acaso, aos 5. Nunca teve crise de arritmia, mas a gente sente o coração dele bater rápido. Às vezes parece que Mel, o seu filho precisa ser avaliado por um arritmologista, sim. Porque a gente não pode ficar esperando a arritmia. Nós temos que investigar para saber direitinho e poder orientar o melhor tratamento para ele. Isso é essencial. Tanto que, né, Vanessa, as sociedades, cada vez mais, elas estão falando quando fazer o primeiro eletro. Ao nascer, isso. Não é? Porque, por exemplo, isso é algo que detecta no primeiro eletro que se faz. Então, vai ser com 10 anos se fizer o eletro com 10. Vai ser com 2 se fizer o eletro com 2. Ao nascer, eu sei que às vezes todo mundo fala, você já viu como é fazer eletro em recém-nascido? É difícil, né? Então, tudo vai ser mais...
quando fazer o primeiro eletro, para poder fazer esse diagnóstico do Wolff-Parkinson-White. Então, quanto mais cedo, melhor, porque às vezes é uma criança que foi diagnosticada quando foi fazer exercício numa escola que pediu de atletismo, né? Ou foi fazer uma cirurgia de amígdala, mas às vezes teria... Eu sou a favor aí, viu, doutora, do eletro ao nascer. Acho que viraria uma boa triagem, pelo menos, o teste do pezinho, né? Pois é, exatamente. Acaba que você aumenta o número de diagnósticos, sem dúvida. Você poderia tirar essa questão do descobrir por acaso, e infelizmente, às vezes você descobre, ok, por acaso, sem grandes sintomas, mas infelizmente podem ter coisas mais graves aí, né? É verdade. E não descobre, pode ser meio triste. Achei um bom ponto aí para a gente tocar, porque realmente assim o diagnóstico precoce faz a diferença, né? De muitas questões, muitas patologias na cardiologia pediátrica, principalmente, porque a maioria das pessoas desconhece, né? Como pensar num problema do coração na criança. Muita gente nem ouviu falar direito que criança tem problema no coração, como é muito difundido que o adulto tem problema cardíaco. Então, cada vez mais a gente poder ter exames que captem, né, esses pacientes com alterações, eu acho que é uma coisa bastante interessante. Não, quanto cedo, melhor. Exatamente. Não é raro, acho que até o que é mais comum no meu consultório são pacientes que estão pela primeira vez avaliando o coração aos 10, 13 anos de idade e nunca se percebeu nada antes, mas às vezes com condições que realmente eram de diagnóstico mais precoce, e a questão foi esperar ter sintoma para se suspeitar. Com certeza. Então, acho que é bem interessante. A Mel ainda falou aqui que ele não fez ablação porque é assintomático. O médico diz que se algum dia precisar, pelo fato da via acessória ser muito próxima do painel elétrico, ela colocou entre aspas, teria que fazer por criogenia. Mel, isso aí então é porque pelo eletro o médico viu que a via acessória está próximo do sistema de condução, né? E aí, por estar próximo do sistema de condução, isso e a crioablação nos permite, às vezes, fazer a ablação, não ter o risco de queimar também o sistema de condução. Pode até queimar, não, gelo, né? Só que ele regride. Então, se porventura bloquear os dois, tanto o feixe quanto a condição, volta ao normal. Eu, assim, minha posição, toda criança que tem pré-estação, eu indico estudo eletrofisiológico para estratificar risco dessa criança. E, às vezes, o eletro, ele sugere estar em lugar e estão ali igual você estava pelo eletro, principalmente em criança. Então, às vezes, você fala, nossa, eu jurava que estava nesse lugar. Aí você coloca o catéter preciso e fala, não, tá no lugar que nos favorece. E mais motivo para o estudo seria estratificar risco daquele evento que qual é o pior evento no corpo? É a morte súbita. E quem vai nos estudo eletrofisiológico? Perfeito, doutora. Acho que a Mel entendeu aí. Se você ainda ficou com alguma dúvida, é só falar, Mel. Acho que é isso mesmo. A doutora Cici, quando comenta essa questão, muitas mães se assustam, né, de fazer um exame invasivo para auxiliar no diagnóstico. Mas tem casos e casos. Quando a gente pode, a gente foge do exame invasivo. Mas se você vai ter uma melhor definição e estratificação de risco, que a gente, enfim, pensa, não vai acontecer, não vai acontecer com o meu filho, não vai acontecer com o meu paciente. Uhum. E claro que ele corre risco sim, né? Então a gente... Tem que avaliar, Vanessa, e para essa certeza, o estudo eletrológico vai nos falar. E é um exame, né, doutora?
É invasivo, mas é punção, não é corte, né? Fala pra gente, doutora, desse exame, que eu acho que muita gente não conhece. Então vamos lá. É um exame que é feito na hemodinâmica. O paciente vai estar sedado, né? Ou anestesia geral. É a mesma medicação. Muda o grau de anestesia. Não, é melhor que ele reador do paciente, na gravidade. Ou só dormindo, né? Isso também, tudo depende da idade da criança. Eu punciono a veia da perna, bem ali no comecinho da perna, coloco um catéter, né, pelo acesso da veia e vou até o coração e faço os estímulos para ver realmente onde está essa via acessória, para tentar ver se ela é de risco ou não e se ela induz arritmia ou não. E já posso aproveitar esse procedimento e cauterizar essa via. É uma maneira de ter e você não ter mais risco. Fica 6 horas sem mexer a perninha depois, já acorda e vai para o quarto e já pode ir embora no outro dia. Né? Pois é um exame que é... Ele é tranquilo, um exame que é diagnóstico e terapêutico, né? Muitas vezes, doutora. Então, enfim, quando é indicação médica, vale muito a pena fazer. E eu tenho realmente muitos pacientes, muitas famílias que o pai, a mãe tem medo do exame, acham que vai dar problema nos vasos, vai dar problema na perna. Isso ainda é muito comum. Não sei se a senhora tem essa mesma impressão, mas é bastante comum na... É porque sempre assim, mexer no coração é sempre um mito, né? Socorro, né? Vão mexer no coração. Só que a gente tem que pôr na balança que a gente está com um probleminha que também pode trazer perigo. Então, ninguém também está indicando algo por nada. Então, na balança, o risco dele é 1000 vezes menor do que ficar com aquele risco da arritmia. Então, isso já é um ponto. E é um exame que hoje em dia... Antigamente era cirúrgico, hoje não, é percutâneo, uma punçãozinha, não importa. E tudo feito, pessoal que vai ter, né, experiência, expertise, né? Em lugares com total retaguarda. E a maioria das mães, né, quando elas retardam muito, depois falam, por que eu demorei tanto? É verdade, doutora. São 5 minutos de terror ali para a mãe, para resolver, e se ela não faz, toda a infância, né? Com um risco. É isso mesmo. E também uma coisa que eu costumo falar para os pais dos meus pacientes, é que não é a gente que sente, né? Quem sente é a criança. E muitas vezes, quando a gente diz, não vai fazer, que eu tenho medo e tal, mas não, assim, né, a gente nunca vai ter noção do que de fato a criança está sentindo e o quanto incômodo e o quanto arriscado é para ela, né? Então, acho que isso é uma coisa que se tem que considerar, já que os menores, eles são realmente bem guardados aí pelos pais, que querem o melhor. Óbvio que essa decisão não é de forma alguma irresponsável, não é nada disso, mas assim, só lembrar que é um sintoma chato, né? Muitas vezes tem sensação de morte súbita, né, doutora, durante a arritmia. Do nada, às vezes ele tá deitado, às vezes ele tá brincando, né? E tá numa festinha. E aí vai criando também os estigmas para essa criança, né? Aí a turminha, ele é o doente, né? Ele não pode fazer isso, ele não pode fazer aquilo. Ou se não tem que tomar remédio de horário. Isso mesmo, esses estigmas aí são muito importantes, porque vai para a vida, né? Vai. E é uma fase do bullying, né, Vanessa? Que nós temos que lembrar dessa. Isso aí pode causar grandes problemas psicológicos para a criança. E muitas vezes com algo que é curável, né? Que nem justifica mesmo. Eu sei que é difícil para a mãe, né? Eu que vou ter que decidir se ele vai fazer e tal, né? Fica... É verdade. Ô, doutora, e aí a gente estava falando da classificação. Então, tem... Volta a falar para a gente um pouco da classificação aí. Tem arritmias que a gente fala que são do átrio, né? Arritmias que são do sistema de condução e arritmias que são do ventrículo, né? Aí, isso que vai diferenciar taquicardias supraventriculares,
taquicardias ventriculares. Geralmente são esses dois aí os grandes, né, diagnósticos. E o principal, né, Vanessa, que eu acho que você podia falar um pouquinho, que é criança sem cardiopatia e criança com cardiopatia. Quais as principais cardiopatias? E para, né, assim, e outra coisa que você vai falar é que às vezes a arritmia vem da cardiopatia em si ou da cicatriz do cirurgião, né? Que pode Exatamente. Pode falar. E é isso aí, pessoal. A gente tem arritmias que são isoladas, né? É a única apresentação patológica na criança, então é a alteração da região do sistema de condução, né? Da parte elétrica cardíaca, que a doutora Cis está falando aí, tudo muito bem para a gente. E temos as arritmias associadas às cardiopatias congênitas, que são aquelas alterações na anatomia ou na função do coração, e que já estão presentes quando a criança nasce. Algumas cardiopatias congênitas cursam com arritmias mais frequentemente, como, por exemplo, a anomalia de Epstein, com a própria síndrome de Wolff-Parkinson-White, a transposição corrigida das grandes artérias também. A gente tem, nessa avaliação aí do paciente também, um risco de vir a observar arritmias na evolução mais tardia desses pacientes, tanto pela evolução natural da cardiopatia, porque aí vão dilatando câmaras e isso altera todo o sistema de condução, como também pelas alterações relacionadas às cirurgias. Então, uma vez que você faz escolhe uma técnica cirúrgica específica para correção ou para a paliação daquele paciente, o que foi feito de técnica, onde foi rafiado PET, aonde foi feito sutura, tudo isso pode edemaciar e alterar definitivamente aí, né, o sistema de condução, muitas vezes até gerando bloqueio atrioventricular, que é o que a gente poderia ter aí talvez o mais grave, né? Marca-passo, né, e tudo. Porque aí vai necessitar de implante de marca-passo. Então, essa questão aí da arritmia, da cardiopatia congênita com arritmia, isso, tem que estar, uma possibilidade de complicação tardia muito comum e que o cardiopediatra tem que estar a todo tempo investigando, percebendo na história clínica do doente, na sintomatologia, se isso está para acontecer. Além do risco, né, doutora, de arritmias graves, aí como na tetralogia a gente falou, por exemplo, tanto pela correção, né, como pela evolução tardia também de pacientes, só pela morfologia do ventrículo, da hipertrofia ventricular, a gente ter riscos maiores de arritmias ventriculares, aí o QT também prolonga ao longo da vida do paciente, o QRS prolonga ao longo da vida do paciente, tudo isso gerando mais risco de arritmias malignas, como taquicardia ventricular, fibrilação. Não é isso, doutora? Vanessa, que assim, vamos supor, toda cirurgia, por mais que ela seja perfeita, a cirurgia de cardiopatia congênita, ela sempre vai ser uma cicatriz. Né? Então, isso pode ser que no futuro o paciente vá desenvolver alguma arritmia na câmera abordada ou o acesso do cirurgião, que se o cirurgião entrou no coração, ele entrou por algum lugar, né? Então, se ele fez um cortezinho no átrio, se ele fez um cortezinho no ventrículo, isso sempre vai ser um possível mecanismo de arritmia que a gente vai precisar estar acompanhando. Então, vamos supor, o paciente, operei, adeus, não vou mais fazer nenhum controle. Infelizmente, isso não pode, né? Eternamente tem que fazer o controle para a gente estar vendo se algum preditor de falar que pode desenvolver arritmia e poder prever e tratar, né? E ir acompanhando. Não é questão de que foi ruim, a cirurgia foi perfeita, né? Tudo foi perfeito, mas é inerente, tem a cicatriz. É inerente. Eu vou falar um pouco, às vezes o paciente fala assim, mas e a ablação? Deixa cicatriz? Não deixa. É um pontinho
bem insignificante, não deixa cicatriz, tá bom? Bom falar, doutora, também para tirar o estigma da ablação. Não, assim, é porque são coisas que eu escuto, né? Mas, se queimar o ele vai ter risco no futuro. A ablação não deixa cicatriz, não. Ó, a Camourinha aqui está perguntando, quando a criança já fez 2 vezes e continua usando medicamentos, a ablação, né? Porém, está com Volter bom, reduzindo medicação, ela pode fazer outra ablação para se libertar da medicação? É a Carlinha que está perguntando? É, a Carlinha disse aqui já, ó, querendo se livrar, sua paciente querendo se livrar do remedinho. Podemos sim, minha linda, podemos sim, porque às vezes você, né, fez a ablação, o remédio está conseguindo controlar, mas podemos sim. Quantas ablações a gente pode fazer? Não tem isso de número, quantas forem necessárias, né? Se a gente não conseguiu resolver de primeira, às vezes você vai, cauteriza, vai sempre né, vai tendo cuidado. Algumas têm mais recorrência que as outras, mas podemos fazer sim, com certeza, para ficar sem o remédio. Acho que tem alguém que vai ficar feliz. E é bom que ela está servindo de estímulo à ablação aí, ó. Já fez 2, quer mais uma, o que for preciso para resolver aí, ficar livre da arritmia. Que bom, né, doutora? Doutora, em relação às medicações para arritmia, quando a gente precisa indicar, né, então, uma medicação para resolver a arritmia, a criança tem algum cuidado especial em relação às medicações que a senhora sugere? Ou elas só fazem bem e tudo fica mais tranquilo quando estamos usando, quando eles começam a usar? Quando precisa, tudo é bom, não é? Tem uma questão assim, precisa, é igual diabético. Vai falar que não vai usar insulina? Não tem como, precisa. Então, tudo depende de precisar. E nós temos um leque enorme de medicações que cada paciente vai poder usar um tipo de remédio, né? Tem remédios aí que são super... Todo remédio tem sua bula, né? Até a Novalgina. Se a gente for ver, até a Novalgina, se ler a bula, você fica assustado. É isso mesmo. O remédio é benéfico. Às vezes, cada criança vai, às vezes, precisar de uma classe de remédios. E a gente vai, às vezes, associando, tateando um ou outro, vendo qual que é melhor naquela situação, né? Enquanto não pode fazer ablação. Tudo, ou se a ablação, às vezes, também não é resolutiva, vai precisar de usar remédio por um tempo. Todos esses casos, às vezes, né? A gente não pode ter o estigma. Isso é ruim. Tudo tem a questão, assim, do momento e de pensar, tá resolvendo. Isso é bom, não é? Sem dúvida. Tem remédio necessário. É isso mesmo. Tudo que, quando é bem indicado, vai sem medo. Gostei, Vanessa, com certeza. O que importa é ter realmente, né, um médico de sua confiança, que você fique realmente bem tranquilo com o diagnóstico e com o manejo. Se gera alguma dúvida, algo está estranho aí, vale a segunda opinião muitas vezes para te deixar mais tranquila, não que esteja errado, mas para te deixar mais firme aí a respeito da... Não é? Isso a respeito desse primeiro manejo. E, doutora, também tem uma pergunta aqui, ó, da Will Gouveia. É muito difícil cauterizar extrasístoles na via de saída do VD? Olha, difícil não é, só que ela tem que aparecer. E uma das coisas que às vezes, né, nos mandam criança com bastante arritmia no ventrículo, vamos fazer ablação? Agora, você não coloca uma criança na mesa e fala, fica acordado, eu vou te funcionar, vou procurar. Isso não dá, né? Então, é uma das dificuldades de indicar na criança e na adolescência a ablação de uma extrasístole, viu? Não é difícil, é super fácil. Se ela aparecer, se ela estiver ali na hora que você estiver com catéter, né? Só que fazer isso acordado numa criança é impossível. A criança não vai, por mais que você converse, que você, né, tenha uma boa relação, pelo amor de Deus, né, coitado, é invasivo. Então, a maioria das extracístoles aparecem com a sedação. Então, você fica sem o alvo para poder procurar e cauterizar. Então, esse é o grande problema da extracístole.
Mas ela aparecendo, e principalmente se sedado aparece, é uma maravilha. Você mapeia, é o lugar mais fácil de cauterizar e de menos risco, né? A via de saída do bebê. Pois é, que bom. É bom saber aí desses detalhes, né? Mas vamos falar uma coisa, né, Vanessa, também. Na infância e na adolescência, 99% tem cura espontânea da extrasístole num acompanhamento de 10 anos. Então, por exemplo, às vezes você fala, se não está trazendo sintomas, se não está fazendo o coraçãozinho crescer e você está podendo acompanhar, você às vezes vai ter uma cura espontânea. Então, a gente não tem que tratar holter, né? Tem que tratar o paciente. E às vezes não requer. A Will está comentando aqui que foi nela mesma e que tentaram 2 vezes acordada e não deu certo. Elas se incomodam muito, Will, as extrasístoles. Depois conta aqui pra gente. Tem uma outra pergunta aqui, doutora, da Jade. Quando a criança tem arritmia e não pode fazer atividade física e esportes, ou ela não pode fazer atividade física e esportes, ou simples brincar não pode? Isso é uma boa pergunta. É ótimo. Primeiro, né, Vanessa, a gente tem a nossa colega maravilhosa, Patrícia, que está nos ajudando aí a avaliar os nossos pacientes. Patrícia do Caixa do Esporte. Cada vez mais as sociedades estão liberando os pacientes para atividade física. Isso. Então, a gente tem que avaliar o risco de ter arritmia no esforço, né? Isso que é importante. Se é uma arritmia que o gatilho vai ser o esforço, ou se isso não tem nada a ver, principalmente todo mundo vai poder fazer um grau de atividade. E é igual você falou, às vezes é o brincar, né? Então isso cada vez mais a gente tem liberado, tem incentivado para não ficar uma criança sedentária, né? Isso. Aí vai ter obesidade, vai ter todos aqueles problemas também, né? De ficar sedentário. Então, cada vez mais a gente tem avaliado para liberar. Lógico que cada caso é um caso, mas sempre vai ter uma atividade aí para você liberar. E você mencionou recreativa e competitiva. Tem sim, às vezes você libera para recreativa e não libera para competitiva, porque tem um treino mais árduo, né? Quando é competitiva, assim, enquanto eu não ganhar, não... Tudo bem que criança é competitiva, né? Tudo ali, mas é lúdico, né? Enquanto tá brincando na escola, tá brincando com as outras crianças, é mais lúdico. Então, a gente tem, hoje em dia, avaliar para liberar, né? Raro, contar tudo. É isso mesmo. Isso é bom também que a gente está deixando claro aqui na live, porque é uma dúvida frequente e as crianças que ficam limitadas na atividade física, não é incomum que elas fiquem na sala de aula, nem para a quadra, nem ver, nem socializar naquele momento elas vão. Então, é muito importante que se proíba quando realmente se tem risco, né? Senão, o prejuízo para aquela criança é muito grande, além do não fazer atividade naquele momento. Até a socialização fica prejudicada. Não, e assim, pacientes, né, Vanessa, que a gente vê de cachorro-patas e tudo, quantas vezes você está fazendo avaliação com ergospirometria e tudo, e sempre dá para fazer um grau de atividade, não é? É legal. É isso mesmo. E o acompanhamento é mais importante do que, muitas vezes, a proibição, né? A proibição faz com que a mãe para de levar até o médico, não vai mais, não bota na atividade mais e pronto. E fazer tudo monitorado ou acompanhado, monitorar, que é o que a gente quer muito com a Patrícia aí, que ela consiga definir cada vez mais para a gente, né? A monitorização durante a atividade física vai nos dando mais tranquilidade aí para liberar essas crianças. E os trabalhos delas são realmente fantásticos. Nós somos fãs, né, doutora? Não, e olha, hoje em dia, pós-Fontan, né? Todos podendo fazer atividade, é muito gostoso. Então, sem esse estigma, posso. Vão ter alguns que vão ter uma limitação, mas sempre vai ter alguma atividade ali que é possível, né? Perfeito.
Aqui a Will falou pra gente que ela realmente tem bastante extrasístoles, e mesmo com a coron, ela também ainda sente bastante ao longo do dia. Tem pessoas que são mais sensíveis que outras também, né, doutora? A percepção de arritmia é muito individual. Tem gente que às vezes você vai ver o Holter e fala, tá cheio de arritmia, você não sente nada? Não sinto nada. E outros que falam, aqui a doutora, tive uma. E a única do Holter, ele sentiu. Então, isso mesmo. A percepção vai depender de onde é a arritmia, do paciente, né? Tudo isso é muito, muito, muito individual, né? Agora, tem uns que você fala, não acredito que você não está sentindo. Ele fala, não estou sentindo nada. É isso mesmo. Tem a Tereza aqui está perguntando o que é o Ancoron. Perguntando para a Will por que ela toma esse Ancoron. O Ancoron é uma famosa droga aí, né? Que é muito utilizada no nosso meio. É um antiarrítmico, né? Ele é muito poderoso, ele é muito bom. Só que ele, assim, não é uma droga para a gente falar assim, tome. Não é a meta. É algo para resolver e depois poder suspender. Ou por um período, né? Não é falar assim, pode usar. O nome do fármaco, né? Ancoron é o nome fantasia. Comercial. Mas é uma fantasia, droga, isso. É uma droga muito boa, mas a gente fala assim que calma lá, não é para todas as arritmias, em alguns casos, né? E dependendo, fala, não é uma novalgina, né? Precisa estar bem indicado. Não, tem efeitos colaterais, né, doutora? Como tem que estar também usando sob monitorização aí médica. Isso. De rotina. Né, do pulmão, porque pode atacar a tireoide, pode atacar o pulmãozinho. Mas também não vamos falar, socorro, não posso usar? Calma, né? Tem hora que a gente está salvando a sua vida. A gente corta atrás de todos os efeitos colaterais. É isso mesmo, doutora. E enfim, a gente está daqui a pouco acabando a live. Só vai faltar tempo para tudo que a gente quer saber aqui. Mas vamos dar uma fechada aqui em relação, pelo menos, à questão tratamento. Então, para cada tipo de arritmia tem um tratamento específico. Perfeito. Então, primeiro a gente tem que ver se essa arritmia causa risco ou não, né, para a vida do paciente. Tem que ver se ela está associada ou não a alguma doença de base. E o tratamento. Tanto temos o medicamentoso, mas lembrar que hoje, em século XXI, nós temos a chance da ablação, que é percutâneo, é invasivo, mas é percutâneo e cura, né? Então, tem muita arritmia que você vai lá, cauteriza ou congela, né? No caso da crio, e pode curar. Então, ter isso em mente. E os nossos cardiopatas, né, Vanessa, congênitos, sempre acompanhar, porque eles podem ter arritmia, e não é porque a cirurgia foi mal feita, é porque ela foi muito bem feita e ele está vivo. E aí a gente vai resolvendo essas consequências, né? Então, faz parte do cuidado, né, da cardiopatia congênita. Quem nasce com cardiopatia já sabe que vai ser cuidado por toda a vida, e faz parte aí é um dado a mais que o arritmologista e o cardiopediatra vão estar cuidando aí ao longo da vidinha desse coraçãozinho aí que vai crescendo e ganhando o mundo, né, doutora? Hoje é Dia das Crianças. Hoje é o dia, né, pra gente comemorar. Vale a pena comemorar, vale a pena a gente deixar claro isso, que a gente tem, esses pacientes todos são cuidados com muito carinho aí, né, pelos médicos especialistas em criança, e que eles dão muita felicidade aí para todos nós de, né, crescerem saudáveis, ou o mais perto, sempre buscando a melhor saúde, né? E atingindo muito do que a gente muitas vezes nem esperava no início da vida, de tão grave que ele era e tal. Depois eles vão virando muitos adultos de sucesso aí. E querendo fazer esporte radical, né, Vanessa? Meu Deus. Aí a gente que sofre do coração. A gente que sofre, meu Deus, isso não é normal para ninguém.
Eles querem cada vez mais, né, doutora? Mais, é uma delícia, uma delícia. Gente, eu estou muito feliz, doutora. Vou encerrando por aqui, infelizmente. Acho que a gente conseguiu dar uma ideia aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. Doutora, fala aí, se despede aí do nosso público. Bom, um feliz Dia das Crianças para todos nós, né? E vamos sempre valorizar essa criança que nós temos e cuidar das nossas crianças e dos cardiopatas congênitos, que graças à correção cirúrgica estão muito bem. E nós vamos correndo atrás aí dessas questõezinhas, né? É verdade. Hoje em dia, mais adultos congênitos que crianças congênitas. Eles já estão crescendo e não são as arritmias que estão tirando eles do páreo, não. Tem muito por vir, né, doutora? E deixa que a gente vai cuidando, pessoal. Beijo, Manda todo mundo lá para a doutora Cici. Um beijo, doutora. Tchau, beijo, gente. filha. Obrigada Tchau. pela presença. Até a próxima. Agradecer de novo a diretoria da Sobrac. Acho que a gente fez uma ótima live aqui. As dúvidas sempre existem, mas para o Dia da Criança, em comemoração, a gente resolveu bastante dúvidas aqui das mãezinhas Que bom, e dos paizinhos. Tchau. Tchau, tchau.